Meus filhos, tão logo eu tiver sido posto em liberdade, cantem um salmo de louvor a Deus. O pedido foi feito por Susanna Wesley, momentos antes de ela morrer, no dia 23 de julho de 1742. Dizem que se John Wesley foi o pai do metodismo, Susanna foi a mãe. Ela é apontada como a maior influência religiosa do filho, condutor de uma grande obra de avivamento na Inglaterra no século XVIII. Filha de uma família de puritanos ingleses, ela aceitou ir para a igreja anglicana, onde seu marido Samuel Wesley exercia o ministério de pastor na pequena paróquia de Epworth, na Inglaterra. Ele era conhecido por sua rigidez em relação às ovelhas, que levou alguns de seu rebanho a odiá-lo. O ápice da perseguição culminou em 2 incêndios à sua casa. No segundo, a residência dos Wesley foi totalmente destruída. A tudo isso, Susanna, que foi mãe de 19 filhos, suportou para dar uma boa formação à sua prole. Seu jeito e modo de agir com eles, desde a idade mais tenra, estão registrados principalmente no diário pessoal de John Wesley. Mas é possível conhecer a história também por biografias que foram feitas por escritores ingleses. Ela entendia o compromisso da maternidade com a responsabilidade de educar e formar homens e mulheres de Deus. Era responsável pela alfabetização e evangelização dos próprios filhos. Em sua casa, crianças menores de 5 eram proibidas de aprender a ler e escrever. O objetivo era evitar a canseira de um intelecto que ainda estava se desenvolvendo. Mas no dia seguinte ao 5º aniversário, a criança tinha sua aula inaugural. Durante 6 horas, recebia ensinamentos suficientes para aprender todo o alfabeto. Na segunda aula, já começava a aprender a decifrar as palavras, utilizando como base o primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Seu método, ela garantia, levava seus filhos a aprender a ler e escrever em 3 meses. Conta o escritor Matteo Lelevre, autor da biografia de John Wesley, sua vida e obra, que certa vez Samuel disse-lhe: "Acho admirável sua paciência, porque você repetiu a mesma coisa nos ouvidos dessa criança nada menos do que 20 vezes. Ela respondeu: "Teria perdido meu tempo se a tivesse repetido somente 19, pois foi só na 20ª vez que cumpriu meu objetivo." Mas não era só. Susanna preocupava-se em demasiado com a felicidade e realização de seus filhos. Cada um deles tinha uma hora marcada para uma conversa em particular com a matriarca da família, onde ela lhes ouvia os problemas e alegrias da semana. O próprio John Wesley, já adulto, em uma das cartas que escreveu a Susanna, pediu que quando estivesse em casa, fosse recebido em uma destas audiências. Ela também ensinou às crianças a importância de compartilhar o amor de Deus através da evangelização. Durante uma viagem de seu esposo, ela reunia filhos e criados na cozinha de sua casa nas tardes de domingo para cultos voltados a este assunto. A programação cresceu tanto que os vizinhos pediram para participar, chegando ao número de 200 participantes por reunião. Um dos assessores do seu marido, preocupado que os cultos domésticos tivessem uma influência negativa no que diz respeito à transmissão das doutrinas anglicanas, escreveu uma carta a Samuel, pedindo que impedisse Susanna de continuar os encontros. Mas, tendo o relato de sua esposa dos grandes testemunhos gerados naquela iniciativa, ele afirmou que os cultos continuariam. O que viu neles ajudou John Wesley quando, impedido de pregar nas igrejas, se viu obrigado a transformar muitas casas em locais de adoração. Um fato, no entanto, fez com que Susanna investisse mais ainda na vida espiritual de sua prole, especialmente o pequeno John. No dia 9 de fevereiro de 1709, um incêndio destruiu totalmente a casa dos Wesleys. Com medo de ter esquecido alguma criança em meio às chamas, Susanna tentou entrar na casa por 3 vezes, mas foi impedida pelo fogo que se alastrava. Do lado de fora, ao contar os filhos, deu falta de John. A pedido de Samuel, todos se ajoelharam para encomendar a Deus a alma do menino, mas ele surgiu na janela do quarto e acabou sendo resgatado por 2 vizinhos. Desde aquele momento, sua mãe piedosa, segundo ela mesma contava, tomou a resolução de velar com esmero muito especial pela alma de uma criança a quem Deus protegera com tanta misericórdia.
esforçava-se para que aquele filho seu tivesse bastante consciência de pertencer corpo, alma e espírito ao Deus cuja mão paterna o protegera de modo tão evidente. Foi ela a única responsável por sua educação até os 10 anos de idade, quando ele ingressou na Charterhouse, uma renomada escola que se destacava pelos excelentes resultados acadêmicos. Já no Christ Church College, uma das unidades de Oxford, onde formou-se em mestre em artes, escreveu à sua mãe, mostrando dúvida quanto ao desejo de seguir a carreira pastoral. Ela lhe respondeu em uma carta que foi, de acordo com relatos pessoais em seu diário, responsável pela busca obstinada de Wesley por uma experiência com Deus. Dizia em um dos trechos: peço-lhe encarecidamente que faça um exame rigoroso de sua consciência, a fim de descobrir se possui a fé e o arrependimento, que são, conforme você bem sabe, as condições indispensáveis para entrarmos em uma aliança com Deus. Se você se encontrar nesse estado de religião, a satisfação de saber disso recompensará amplamente os seus esforços. Caso contrário, você terá motivo de derramar lágrimas muito mais amargas que aquelas que a presença de uma tragédia poderia arrancar de você. Alguns anos mais tarde, quando o movimento metodista estava se espalhando por todo o país, John Wesley se deparou com um sério problema de liderança. Sem pastores anglicanos que aceitassem o desafio de discipular e acompanhar os novos convertidos, ele não tinha confiança em entregar grandes responsabilidades nas mãos de ministros leigos, sem formação teológica acadêmica. Foi sua mãe quem lhe convidou a reparar no trabalho que estes homens faziam e valorizá-los. Ouvindo o conselho materno, ele chegou a uma conclusão que mais tarde escreveu em seu diário: isso vem do Senhor. Que ele faça o que lhe pareça bom. Atrevo-me a afirmar esses homens sem letras ter ajuda de Deus para executar a grande obra de livrar almas da morte. Com efeito, na única coisa que professam saber, não se lhes põe taxar de ignorantes. Em sua morte, Susana, que já era viúva, estava cercada por seus filhos. Atendendo a seu pedido, os filhos cantaram um salmo e ficaram apenas com as belas e inesquecíveis lições de sua mãe.